Essa é a pergunta de milhão, Trali. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Aqui na Câmara, inclusive, o movimento de parlamentares pela manhã foi bem pequeno. Ele ficou maior na residência oficial do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Por lá aconteceram diversas reuniões com a presença de líderes aqui da Câmara e também do futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que mais cedo, inclusive, participou de uma reunião com o presidente eleito Lula e o futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa. Dois fatos mudaram o tom das negociações aqui em Brasília. O primeiro deles, a decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, que permitiu que o Bolsa Família fique fora do teto de gastos por um ano, e também a decisão ontem do Supremo de tornar o orçamento secreto inconstitucional. Então, para aliados de Lula e Lira, essas decisões diminuíram o poder de barganha do presidente da Câmara, que deixa de controlar uma fatia do orçamento. Então, o dia hoje segue com articulação para costurar o orçamento do ano que vem. Integrantes da equipe de transição e também interlocutores do presidente eleito disseram que a aprovação da PEC da transição continua sendo o plano A para dar maior sustentabilidade para o orçamento. Os parlamentares têm pela frente um orçamento que ainda segue cheio de incertezas. Um dos pontos é a PEC da transição, que, pela proposta aprovada no Senado há 2 semanas, eleva o teto de gastos em 145 bilhões de reais para garantir o pagamento dos R$ 600 mensais do Bolsa Família e mais um adicional de R$ 150 por família com criança de até 6 anos. O valor aprovado pelo Senado é maior do que o necessário para bancar o Bolsa Família. Outros 75 bilhões de reais poderão ser usados, como o governo quiser. Pelo texto, as mudanças no teto valem pelos próximos 2 anos. A proposta agora vai para a análise dos deputados e alguns líderes na Câmara disseram que não querem o prazo acima de 1 ano. O governo eleito está otimista e acredita que pode chegar a 330 votos para aprovar a PEC ainda hoje ou amanhã. E para uma alteração na Constituição ser aprovada na Câmara, são necessários pelo menos 308 votos em 2 turnos. Vamos votar essa PEC hoje. Qual é o texto? Vai ser fruto de muita conversa. Importante, pode ser que seja de 1 ano, né? Mas tem que dar governabilidade. Eu acho que é isso que a gente vai conseguir. Mas agora a pressão é menor para o governo eleito. No fim de semana, o ministro Gilmar Mendes, do STF, decidiu, analisando uma ação do partido Rede Sustentabilidade, que os recursos do Bolsa Família podem ficar fora do teto de gastos por 1 ano. O teto de gastos serve como um freio no crescimento das despesas públicas. Ainda assim, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já afirmou que o plano A do governo eleito continua sendo a aprovação da PEC, que pode financiar ainda outros programas sociais. O futuro ministro da Casa Civil disse hoje que aprovar a PEC é prioridade. O objetivo é esse, chegar ao entendimento, aprovar a PEC e inaugurar um novo momento de diálogo público, republicano, transparente com o Congresso, com a Câmara e com o Senado. E a costura para a aprovação da PEC ocorre no mesmo momento em que os parlamentares estão tentando encontrar um destino para as chamadas emendas de relator, que ficaram conhecidas como orçamento secreto por conta da falta de transparência na distribuição dos recursos. Com a decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, que declarou que o orçamento secreto é inconstitucional, os parlamentares ainda estão decidindo como remanejar os 19,5 bilhões de reais previstos para essas emendas no ano que vem. E depois de muitas reuniões nessa manhã na residência oficial do presidente da Câmara, o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, disse que já há um caminho para a aprovação da PEC da transição. Vai